É curioso começar por aqui. O Battery Park não é só um ponto turístico ou mesmo de transfer para a ilha. É um lugar de passagem de muitas histórias. Quando a gente olha pelo horizonte e vê a estátua ao fundo, percebe que esse já foi um lugar de promessa. Italianos, irlandeses, alemães, judeus, todos vindos aí da Europa, traziam consigo língua, memória e seus costumes. E aí a gente esquece que fugir de crises, de fome, de perseguição ou simplesmente tentar um novo recomeço em um lugar em que havia espaço. A estátua aparece ao longe como um símbolo, mas para muita gente ela acabou sendo uma outra coisa. O primeiro sinal de que talvez ali fosse possível recomeçar. É isso aí, começando esse episódio aí, ó. Solzinho no rosto. Nós vamos dar uma olhadinha aqui dentro primeiro no Museu da Estátua da Liberdade e aí depois a gente vai dar uma olhadinha ali mesmo na própria, tá bom? Vem com a gente! E ao adentrar ao museu, liberdade, direito, voto, igualdade, democracia, essas palavras e conceitos parecem tão sólidos, né? Mas que na prática nunca estiveram sempre em consonância, mas sim em disputas. A história aqui demonstra de que as coisas não foram sempre lineares e tranquilas, mas avanço, pouco a pouco, alguns recuos e muitos conflitos. A ideia da liberdade que aparece como símbolo, ela não foi construída do nada, ela foi construída aos poucos e nem sempre para todos. A estátua foi pensada pelo francês Frédéric Auguste Bartholdi, dentro de um contexto histórico de aproximação da França e dos Estados Unidos, no século XIX, em torno da ideia da liberdade republicana. Mas esse projeto ele não foi só artístico. A dimensão ganhou nomes como Gustave Eiffel, que foi responsável pela estrutura interna. A solução não era apenas criar uma estátua, mas também pensar num projeto que fosse resistente ao vento, variações de temperatura, enfim. Ela foi construída na própria França, em partes, e aí foi testada, montada, desmontada e depois enviada em inúmeras caixas para os Estados Unidos como se fosse um grande Lego. Ou seja, desde o início, ela já era um objeto em movimento, um símbolo que atravessava o oceano antes mesmo de ser fixado, tais como as populações que viriam a construir os Estados Unidos. Ela não é algo estática, mas algo sempre em movimento. Mas aí todo presente tem um limite. A estátua veio da França, mas o pedestal, a estrutura que permanece abaixo dela, foi responsabilidade dos Estados Unidos. E aí começa uma outra história, porque não existia consenso nem dinheiro suficiente para que aquilo fosse feito. O projeto teve muita resistência e falta de financiamento, e por um tempo, simplesmente a coisa não ia. E aí a gente fica pensando no Brasil, né? Foram pensadas alternativas, adaptações, mas nada dava certo. Até que a construção do pedestal passou a depender de uma mobilização pública, do povo fazer vaquinhas online, não, né? Mas a vaquinha para a construção daquilo, doações, campanhas, envolvimento direto da população. E aí o que sustenta a estátua, no fim das contas, não é só uma base física, mas a ideia de quem sustenta a liberdade é o próprio povo.
Quando a estátua foi inaugurada em 1886, os Estados Unidos estavam em fase de recomposição. A Guerra Civil tinha terminado pouco tempo antes e o país precisava lidar com marcas de divisões internas e a integração de populações que tinham ganhado a sua liberdade em 1883 e eram recém-libertas. Aí, ao mesmo tempo, a industrialização avançava rápido, as cidades cresciam e a chegada de imigrantes aumentava. E aí a gente pensa de que maneira esta liberdade, entre aspas, já existia no boca a boca e na mente das pessoas, mas estava longe de ser uma realidade certa. A cerimônia de inauguração aconteceu nesse cenário: desfiles, discursos, presenças políticas e também as ausências que dizem muito a respeito desse período. A estátua acaba surgindo então não como alguma coisa acabada, mas como a ideia de promessa. Ela acaba representando então aquilo que nunca está completamente consolidado. Aos pés dessa estátua, a gente pensa que o nome que ela carrega é grande demais em si para estar presente única e exclusivamente num determinado ponto. A liberdade foi, na realidade, uma grande promessa de muitas pessoas que vieram de lá, de um outro continente, de uma outra terra, acreditando não como algo concreto e consolidado em si, mas uma construção de anos, de séculos, que viriam a ser consolidadas no dia a dia. A ideia de uma promessa, de uma vida nova, de um horizonte bem diferente daqueles de guerra, de conflitos, trazendo para um só território a ideia de uma liberdade. Enfim, na atualidade, este é um símbolo não só de promessa, mas também de lembrança das muitas vidas que formam a cidade de Nova York, o país, Estados Unidos e toda uma América, todo um mundo. País este, território este, formado por imigrantes, por refugiados, que devem ser respeitados como uma vida em meio à construção de um país. Ou seja, a ideia de liberdade como algo idealizado deve ser, na prática, relembrado como uma memória daqueles que vieram de outro território, sofredores e construtores de uma nova realidade. Que seja este sol aqui nascente, ainda num tempo nublado, um símbolo de esperança, de algo que possa ser a construção de um novo horizonte para o futuro. É isso. No fim, a estátua nunca tenha sido uma resposta. Ela pode ser muito mais uma pergunta. O que significa liberdade? E aí depende de sempre quem está olhando e de quem está tentando chegar. E aí, entre a memória, símbolo e realidade, ela continua ali, não como uma conclusão, mas como algo que ainda está sendo construído.